Bem-vindo a mais um filme PHC TV. Hoje vimos falar-lhe sobre IntelliSense. Este filme tem como objetivo explicar e exemplificar o funcionamento desta nova ferramenta de edição de código existente nas aplicações PHC em todas as gamas da versão 2008. Para a demonstração será utilizada a aplicação PHC na gama Advanced. O que é o IntelliSense? A partir da versão 2008, é possível editar código do utilizador em IntelliSense, ou seja, escrever código num novo modelo de edição que apoia o utilizador no desenvolvimento de código em runtime. Esta nova ferramenta permite, por exemplo, ler de forma automática a lista de parâmetros da função que o utilizador acabou de escrever. Como é que isto é possível? O IntelliSense é uma base de dados que contém funções de Fox, funções PHC e os comandos necessários à criação de código. Como principais características do IntelliSense, salientamos as seguintes. Primeiramente, o poder de sugestão que se apresenta consoante o utilizador vai escrevendo o código. O IntelliSense vai sugerindo numa pequena tooltip as diversas possibilidades de código que podem complementar aquilo que o utilizador acabou de escrever. Em segundo lugar, temos o reconhecimento de código abreviado, ou seja, o IntelliSense reage a comandos pré-definidos que não são mais do que código abreviado. Assim, o utilizador escreve de forma abreviada um determinado comando e o IntelliSense completa com o que falta, formatando imediatamente o código de forma correta e deixando logo o cursor localizado para que o utilizador possa continuar a escrever. Como última principal característica e não menos importante que as anteriores, salientamos a função de manual que documenta todas as funções existentes em memória, sejam elas funções de Fox ou funções PHC. Instalação do IntelliSense. A instalação desta nova funcionalidade é automática e ocorre no momento da instalação do setup da versão 2008. É nesse momento que são criados automaticamente na diretoria do executável os seguintes ficheiros: o foxcode.dbf, o foxcode.fpt e o foxcode.app. O IntelliSense está pronto a funcionar. Vamos agora explicar como se pode utilizar esta ferramenta, deixando algumas dicas que o podem ajudar no seu dia-a-dia na elaboração de código nas aplicações PHC. Vamos então a explorar o IntelliSense. Existem variados locais nas aplicações PHC que permitem desenvolver código do utilizador. Para demonstrar as potencialidades do IntelliSense, resolvemos selecionar uma tecla do utilizador. Esta tecla, criada para o ecrã de faturação, permite abrir uma compra a partir de um documento de faturação. Portanto, vamos abrir aqui o código e, como podemos verificar, já nos encontramos no ecrã de edição de código, mas ainda não estamos a trabalhar com o IntelliSense. Para tal, vamos aqui a este botão e vamos editar o texto em modo de programação com IntelliSense. Ao primirmos o botão, é então aberto um novo ecrã de nome edit1.prg, onde o código deve ser gerado, neste caso, alterado. O software cria um fecheiro temporário com os dados que nós estamos a editar e, ao sair, é sempre preciso gravar o código criado para que o software PHC o coloque no respectivo campo. A primeira característica de IntelliSense que salta aos nossos olhos é o Syntax Coloring, ou seja, o IntelliSense coloca as keywords a azul, as variáveis, tabelas e restante código a preto e os comentários ao código a verde. O IntelliSense por si só não identa sozinho. No entanto, se selecionarmos com o teclado o que queremos identar e depois premirmos a tecla Tab, podemos chegar o texto à direita ou então, para voltar a colocar o texto todo à esquerda, oprimimos a tecla Shift mais a tecla Tab até o texto ficar no local inicial. Outro pormenor que nos salta à vista neste código é o uso de funções Fox, como podemos verificar a função used, e o uso de funções PHC, como por exemplo a função do read ou a função FOINE2IN. Vejamos agora como o IntelliSense reconhece uma função de Fox. Se estivéssemos a escrever a função used, como podemos verificar, o IntelliSense verifica automaticamente que se trata de uma keyword e coloca a azul. Ao abrirmos parênteses necessários para escrever a função, o IntelliSense percebe automaticamente que se trata de uma função e coloca
os parâmetros a bold para que os possamos preencher. Neste caso é muito simples e está criada a nossa função. Vejamos agora como se comporta com uma função PHC. Esta função chama o ecrã de compras, ou seja, abre o ecrã de compras em modo de introdução, vamos apagá-la e vamos reescrevê-la. Do read e ao abrirmos parênteses, o IntelliSense percebe automaticamente que se trata de uma função, apesar de, neste caso, ser uma função PHC. E o que é que o IntelliSense faz? Coloca a bold o primeiro parâmetro. E o primeiro parâmetro não é mais do que o nome do form que queremos chamar. O primeiro parâmetro que devemos preencher. Então, vamos preencher o nome do form e, quando primirmos a vírgula, o IntelliSense coloca a bold o segundo parâmetro. Ou seja, o IntelliSense vai passando de parâmetro a parâmetro, conforme formos escrevendo, o que é uma grande ajuda para quem está a editar código. Se numa função que tem muitos parâmetros quisermos saber a que é que determinado texto se refere, a que parâmetro é que ele diz respeito, então basta apagar a vírgula que o antecede, voltar a colocá-la e o IntelliSense coloca a bold o nome do parâmetro que nós estamos à procura, ou seja, ficamos a saber que SFO se refere ao nome do objeto. Vamos agora escrever e ver como funciona com comandos. Relativamente ao código abreviado, ele funciona da seguinte forma. Se eu pretendesse escrever uma condição, então eu teria de escrever if, o meu texto, e endif no fim. Para tal, para que não precisasse escrever toda a condição, bastava que eu escrevesse if end e premisse a tecla espaço. O IntelliSense colocaria o if no início da minha condição e o cursor no local exato onde eu poderia começar a escrever. No final, colocaria então o final da condição, endif. Podemos utilizar este código abreviado com outros comandos como o if-else, ou o do case, o do while, for each, for end, scan, text end. Vamos ver mais um exemplo. Por exemplo, o comando do case. Vamos primeiro a tecla espaço e verificamos automaticamente que o IntelliSense coloca de forma formatada todas as partes deste comando. Este reconhecimento do código abreviado é também muito útil quando pretendemos efetuar cálculos com código que estamos a escrever. Muitas vezes é necessário efetuar fórmulas por tenso. Se quiséssemos dizer que o valor da variável total é igual ao seu próprio valor mais o valor do campo FI é custo, então para isto bastaria escrever total mais igual e carregar na tecla espaço. O IntelliSense colocaria logo total igual a total mais e nós só teríamos de escrever FI é custo. Outro exemplo muito prático é se quiséssemos dizer que o valor de total é igual a ele próprio mais 1. Isto seria muito simples, bastaria escrever total mais, carregar na tecla espaço, que o IntelliSense colocaria de imediato total igual a total mais 1. Esta é talvez uma das funcionalidades com a qual o utilizador perde muito menos tempo, porque digita muito menos código, então é muito mais rápido. Ainda relativamente aos comandos, todos os comandos começam com letras diferentes. Portanto, se eu quiser escrever select, ao escrever as 4 primeiras letras, o IntelliSense percebia automaticamente que era um comando, e é o comando select que eu me estava a referir. Portanto, ao oprimir a tecla espaço, o IntelliSense colocaria logo a explicação deste comando, ou seja, todas as possibilidades para o comando select, select all, etc. O mesmo acontece com o comando delete. Por exemplo, ao escrever as 4 primeiras letras, o IntelliSense percebe perfeitamente que se refere ao comando delete e dá-me logo uma lista de possibilidades. Basta selecionar, por exemplo, delete tag, primeiro espaço, que, para além de completar com a minha seleção, o IntelliSense mostra imediatamente como posso utilizar o delete tag. Existem ainda outras potencialidades desta funcionalidade, ou seja, se primirmos com o clique direito em cima do ecrã de edição, encontramos diversas opções que nos permitem, por exemplo, construir expressões, indentar, comentar, etc. Vamos rapidamente ver como se constrói uma expressão e podemos verificar que, para construir estas expressões, podemos selecionar qualquer uma das tabelas que se encontre
aberta da aplicação e selecionar os respectivos campos. E assim termina a nossa demonstração. Esperamos que estas dicas vos sejam muito úteis. Vamos então sair do ecrã edit1.prg e ao fechar, a aplicação pergunta se queremos gravar as alterações que efetuamos. Neste caso não vamos gravar, mas sempre que se fizer alguma alteração a um código escrito ou se escrever um novo, naturalmente, é sempre necessário gravar aquilo que se escreveu. Como conclusão desta demonstração, gostaríamos de salientar as vantagens desta ferramenta para qualquer utilizador que desenvolva código. Podemos primeiramente apontar como grande mais-valia a otimização do tempo, pois com o IntelliSense o desenvolvimento do código torna-se muito, mas muito mais rápido. Esta otimização também depende das seguintes características que apelidamos simultaneamente de vantagens para quem normalmente desenvolve código utilizador. Elas são o poder de sugestão e de autocomplete, ou seja, o poder de sugerir e identificar cada passo que o programador ou que o utilizador percorre ao escrever código. Por exemplo, dentro de uma função, estes dois elementos permitem que o utilizador perca menos tempo na verificação de código no momento da edição. Para além disso, o IntelliSense reage completando pedaços de código abreviados que reconhece, evitando assim que o programador tenha de escrever por completo determinada função ou determinado comando, ou seja, uma vantagem principal e inegável é a redução do número de código digitado. Depois, porventura, se esquecer de quantos parâmetros tem uma função ou a que é que corresponde cada parâmetro, o utilizador não precisa de sair do editor e aceder a manuais externos, pois no mesmo ecrã de edição vão sendo apresentadas as capacidades do código conforme o utilizador vai digitando. Ou seja, esta é a terceira principal vantagem, a documentação automática no ecrã de edição. Por fim, a ferramenta IntelliSense diminui a probabilidade de deixar erros de sintaxe ou de má construção de código, e a esta corresponde a última vantagem que apresentamos, que é a redução de erros e lacunas deixados no código. Esperamos que esta ferramenta, que a versão 2008 disponibiliza, lhe seja útil no desenvolvimento de código utilizador sobre o software PHC. Para que possa receber dicas, truques e novidades PHC, subscreva a e-newsletter PHC em www.phc.pt/e-direct. Gratos pela vossa atenção. Até breve.